Oi, o Censor está começando agora. Mandioca, aipim, macaxeira, maniva, pão de pobre, esses são alguns termos para designar a raiz mais conhecida do Brasil. E é sobre os 1001 benefícios da mandioca que nós vamos conversar com o engenheiro agrônomo da Embrapa, Joselito Mota. Beber e comer são alguns dos grandes prazeres da vida, né? E muitas vezes esses prazeres fazem parte das produções de cinema. Autora de alguns livros sobre a sétima arte, a publicitária Marisa Gualano reuniu frases sobre gastronomia presentes em clássicos, como Festa de Babette, Comer, Rezar e Amar, Gabriela Cravo e Canela. E com essas frases, ela fez o livro Royale com Queijo, as mais deliciosas frases sobre gastronomia do cinema. Nós vamos conversar com a Marisa e conhecer esse novo trabalho dela. Teatro é o nosso assunto com Tuca Andrada. Ele vai conversar com a gente sobre a peça O Olho Azul da Falecida, uma história que mistura comédia de erros e trama policial. O Tuca vive um detetive, que é uma homenagem a personagens famosos como Sherlock Holmes. 40 anos de carreira, uma carreira cheia de sucessos, grandes clássicos da MPB, faz parte da trilha sonora das nossas vidas, com certeza. É essa comemoração que tem feito o cantor e compositor Guilherme Arantes viajar pelo Brasil. O Guilherme vai contar pra gente um pouco dessa trajetória vitoriosa e, claro, vai cantar. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por e-mail, Twitter, Instagram e Facebook. Vou começar falando da mandioca. Um alimento espetacular, né? Porque ele se reproduz em dezenas de coisas, né? E assuntos, dizem que fazem até shampoo de mandioca, é isso? Também. Também. A mandioca é uma planta americana, uma planta brasileira, americana do sul. De onde vem a mandioca? Africana, né? A mandioca é de origem brasileira. O Brasil, pelos estudos em sítios arqueológicos, mesmo com o auxílio do carbono 14, apontam o Brasil central, mais ao norte, como o centro de origem e dispersão da mandioca. Daqui ela foi para a África, foi para a Ásia, e é cultivada em cerca de 80 países do planeta. É por aí. Mandioca bomba. E tudo se faz com a mandioca. A gente cultiva bem, a gente aproveita bem a mandioca. Bom, é uma riqueza ainda muito pouco conhecida. Afinal, ela encantou os portugueses e a primeira carta do Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, ele realmente retratava sobre, ele se encantou em ver os índios, os nativos, tão fortes e robustos. E ele dizia, num trecho da primeira carta, são tão rijos, tão nédios, que não somos tanto, com tanto trigo e legumes que comemos. Então, aqui o uso da mandioca realmente precede todo o trabalho de colonização, porque já existia há milhares de anos. Os índios já usavam e tiveram um papel muito importante, porque nós temos variedades chamadas mansas ou de mesa, que são os aipins ou macaxeiras, e temos as bravas. E os índios, então, entregaram de mão beijada, né, ao colonizador essa separação. Hoje, quando a gente come na mesa, nós estamos comendo o aipim. Enquanto vamos fazer farinha, que é uma tradição no Nordeste brasileiro, se usa as variedades bravas. Mas, Leda, há um registro muito interessante também, porque os índios, eles tinham artefatos próprios deles. Eu trouxe alguma coisa aqui, como se tira um coelho da cartola. Isso aqui isso é um tipiti, é uma prensa de mandioca em que os índios colocavam aqui a massa, ele lembra assim uma sucuri, né? E se colocava a massa, né? Eu vou separar aqui para partir para vocês verem o comprimento dele. Você vai conseguir partir esse barbante? Porque comi mandioca. Antes do programa. Olha aqui. Então aqui se coloca a massa da mandioca, né? Ela incha, assim como se fosse, ó. Ela fica cheia, ela vai enchendo. Dá um rabinho dela aqui para ver como é que termina isso. E aí, ela em pé, então ela ficando em pé, cheia nessa parte, por um processo de tração, porque, veja aqui. Então isso é colocado no chão, preso aí, e essa parte de cima, nessa alça, passa um pedaço de madeira, um outro atravessado mais adiante, e uma prancha com pedras. No momento que se coloca as pedras, ele que está bojudo começa a se estirar, e aqui sai então um caldo, o líquido leitoso, que é a água de prensagem da mandioca. E embaixo, numa gamela, numa concha de uma palmeira, aí dava origem, ele decantado, às primeiras
tapioca. Então você tem a goma da mandioca assentada embaixo, do líquido que escorreu. Nessa parte de cima, aqui fica a massa da mandioca, que depois ele tira em bolos, passava numa arupemba, né, uma peneira, e aí levava uma laje com fogo embaixo, fazia o primeiro produto, farinha de mandioca. E a farinha... Então o índio já cozinhava a mandioca de alguma forma? Ele já utilizava, né? Ele a utilizava... Ele não cozinhava nesse jeito tradicional que a gente cozinha? Sem dúvida. Mergulhada na água, não? Não, eles faziam mais a farinha de mandioca, tiravam dessa goma, entendeu? Dessa que escorria. A tapioca. Tiravam a tapioca, já faziam os primeiros beijus. O Pero Vaz de Caminha, mais na frente, dizia ao rei de Portugal: faz-se por aqui umas broas, chamadas beijus ou filhós, tão alvos e saborosos que superam em muito o pão desse reino. Isso está registrado num livro de Câmara Cascudo. Eu sou baiano, né? E o Câmara Cascudo, lá, o Potiguar, lá do Rio Grande do Norte, ele é como se fosse o nosso Jorge Amado. Ele escreveu 164 livros e realmente o best-seller, vamos dizer assim, o mais importante foi a história da alimentação no Brasil, que ele destinou um capítulo para a mandioca, chamando-a de Rainha do Brasil. Então esse é também um registro importante. Mas há um fato na questão histórica... A mandioca, na verdade, tem altos e baixos, né? Ela tem um status de Rainha do Brasil, depois ela fica meio esquecida, depois ela volta, agora ela está na moda de novo. Verdade, porque na falta, na dieta zero glúten, os produtos da mandioca, derivados da mandioca, pão de queijo, etc., por aí. são espetáculos. Mas há um registro interessante na história, é que a primeira Constituição brasileira, em 1824, foi batizada de Constituição da Mandioca. E é interessante porque o povo não votava, só votavam as pessoas que tinham posse. Para se votar na paróquia, tinha que se ter um patrimônio equivalente a 150 alqueires de farinha. Para se votar na província, a 250. Para ser candidato a deputado federal, tinha que ter um patrimônio de 500 alqueires de farinha e a senador a 1000 alqueires de farinha de mandioca. Então esse é um registro importante. Era uma moeda, era um commodity. Exato. Esse alqueire de farinha não é farinha no sentido de área, mas é um número de litros que o alqueire comportava, que era exatamente isso. Mas então é uma história muito interessante, mas é como se a gente estivesse falando do primitivo ao sofisticado. Porque eu trouxe aqui, poderia lhe mostrar o produto básico. E tem aquele negócio ali, aquilo ali é o quê? Isso aqui é um ralador de mandioca indígena. Ralador? Então isso aqui os índios usavam. Você vê? Usavam madeira, pegavam uma madeira mole, como um cedro, por exemplo, colocava lascas de pedra. Esse daí eu trouxe... Aqui, olha que barato. Esse aí eu trouxe... É um ralo mesmo, né? Isso aqui são os caquinhos. Lascas de pedra que são caquinho de pedra, que rala aqui, né? Podia ser dente de macaco, de jacaré, conchas do mar. Então eles utilizavam o que eles tinham. A língua Sim, também um ralador. Esse aí, Leda, eu trouxe de Quamalaçamuto. Isso aí é uma comunidade no sul do Suriname. De lá, dessa comunidade indígena que eu trouxe, isso aqui, são 4 horas caminhando na mata. Caramba. Então eu tirei uma de Indiana Jones. A vida da gente tem coisa... Eu não volto mais lá. Eu disse em campo de galinha. Né? Já fui, tá bom. E lá fotografei asa de avião, pedaço de outro. Então um local muito inóspito, né? Mas também na vida da gente profissional, se a gente gosta do que faz, eu vivi essa aventura. Foi muito curioso ter vivido por lá. Então a gente tem aqui as farinhas, olha aqui com a diversidade. Isso para citar algumas. Aqui você tem uma farinha tipo copioba do Recôncavo da Bahia. Isso é crocante, nossa, torradinha especial. Torradinha. E essa copioba não é uma mandioca menorzinha? Não é outra espécie especial? É a forma de fazer. A forma de fazer. Então tem uma serra da copioba lá na Bahia, no município de Nazaré, onde realmente Nazaré das farinhas. Isso, das farinhas. É por lá que saía a farinha para o grande estômago baiano, que é Salvador. Por lá na... Mas é de Nazaré das farinhas que vem a melhor farinha. Né? A farinha. Pelo menos é o que dizem. No passado, eles faziam isso de uma forma muito rudimentar, entendeu? Cuidadosa, mas hoje, na hora que a população aumenta, aí os métodos vão se modernizando e não se tem mais. Pouco, né? Esse daqui é uma farinha típica de lá, do Pará. É uma farinha fermentada. As raízes de lá são meio amareladas. E eles deixam dentro da água para pubar a massa da mandioca. E aí fazem uma farinha que ela tem um cheiro azedo. Você pode até senti-la.
É lá no Ver o Peso, né? No Ver o Peso, exatamente. Tem muito Eu dessa adoro essa farinha, mas parece um cascalho. Ela parece grossa, para o baiano é como se diz. É um cascalho. Isso é crueira, não é Isso, crueira. É uma farinha especial, porque ela é bem torradinha. Para fazer farofa, o chefe de cozinha deita e rola. Eles comem com açaí, com peixe. Lá no... Além dessa, aí nós temos desse tipo também uma outra que não é fermentada em Cruzeiro do Sul, no Acre. Cruzeiro do Sul, às margens do Rio Juruá. Foi uma outra viagem que a gente fez nessa jornada de trabalho. E a gente vê a farinha de Cruzeiro do Sul. Existe um voo diariamente chamado Voo da Farinha. Sai à tarde, 4 horas da tarde. Não é mesmo, a gente compra essa farinha. Você chega no aeroporto, vai circulando com o carrinho, você está vendo outros carrinhos levando farinha de mandioca. Aí ela vai para Porto Velho, vai para Belém do Pará, e várias localidades. E a do Maranhão é outro tipo? No Maranhão tem também essa farinha. Grossa também. Aí eles têm uma farinha mista, que às vezes pegam a farinha seca, que é a torrada, e pega a farinha fermentada e mistura. Aí quando você vai a pessoa comprando, escolhendo uma farinha dessa, por que você escolheu essa? Sabe que essa daqui é pissarrenta. É uma denominação que eles usam, como se fosse pissarra de cascalho, que se usa em estrada, porque ela tem grãos maiores e menores. Essa daqui é interessante, essa farinha de Uarini. O Arini fica perto de Tefé, no Amazonas. Chama ova de peixe. Olha como ela fica, as bolinhas dela. É mesmo. Interessante. Mas aí você tem outras. Se você vai em Santa Catarina, tem uma farinha chamada farinha pulverulenta. São hábitos, porque farinha é um hábito alimentar. A pulverulenta, eu comi essa farinha com crustáceo, com camarão, isso na Itália. Foi o chefe de cozinha para lá. É um evento que acontece de 2 em 2 anos, em Turim, na Itália. Chama-se Terra Madre. É ligado ao Slow Food. E lá ele fez a farinha de Santa Catarina. Já não existe lá chamadas casas de farinha. Lá se chama engenho de farinha. Então os engenhos de moer trigo, de moer milho, que estavam nas Ilhas dos Açores, aportaram por lá e daí eles adaptaram para as casas de farinha de lá. Essa farinha, quando você coloca na boca, é como se estivesse colocando farinha de trigo. Logo gruda no céu da boca, você logo corre a língua para tirar a farinha. Então é um conjunto de formas de fazer que mostra que o Brasil é de uma diversidade extraordinária. E é nessa rota de diversidade que é a mandioca. Porque tem muita coisa aqui dentro. A mandioca, ela fica muito à vontade nessa rota de diversidade. Aqui tem shampoo, olha aí. Quiabo Mais com um maniçoba. tipo. Quiabo com mandioca. Maniçoba tem a ver com mandioca também? Tem. A maniçoba é uma denominação que também se dá à folha da mandioca para se fazer uma comida regional. Aí se coloca, é como se você, ao invés do feijão, você colocasse folhas de mandioca. Então há uma riqueza muito grande nessa questão. A maniçoba faz parte de um outro conjunto, muito usado, principalmente na região norte. Aí você tem o tacacá, o tucupi, o chibé, o caxiri. São todas, as raízes são indígenas. Então os índios trouxeram essa herança. E lá no Pará, por exemplo, isso aí faz parte. Quando chega aquela época do Círio de Nazaré, aí se come o pato no tucupi. O tucupi é o caldo da prensagem da mandioca, que eles aferventam e colocam junto com pimenta. Se você vai no mercado ver o peso, aí você vê aquela, tão bonito, aquela... Ali é um lugar mais incrível. Colorido, os chefes estiveram lá, os grandes chefes, elegeram uma das capitais gastronômicas do mundo. É uma cozinha muito especial. E produz seus próprios chefes. Tem o Thiago, lá, o Thiago Castanho, cachaça. Que é excepcional. Mas olha essa linha de quiabo com mandioca, para caber os fracos e quebradiços. E tem até hidratação, a super hidratação, quiabo com mandioca. Olha aí. A gente não é de mostrar a marca não, mas essa é tão inusitada que vai. E aqui, Leda, ó, uma paixão. Uma paixão de Minas Gerais e minha Eu vim especial. da Bahia com o propósito de fazer um desafio. Não a você só, a todos os mineiros. Esse aqui comprei no aeroporto de Salvador, pão de queijo. O desafio é o seguinte: qual é a receita de pão de queijo que leva mais queijo do que polvilho azedo de mandioca? Não existe. Então, a mandioca, aí é que você diz, os altos e baixos... Pão de queijo, rei. Pão de queijo é o nobre. Essa valorização da Mentira, mandioca... só porque eu sou mineira, estou puxando a brasa para a mensagem. Mas você vai puxar para outra. O que é a mais nobre da farinha para você? A farinha de farofa, né? Bom, a farinha isso depende da finalidade. Comida, finalidade, né? Se você leva para o baiano prefere a farinha de copioba. Se você leva essa farinha de copioba lá para o norte,
o paraense, ele Não aceita. Não aceita. E o Porque baiano não gosta É cultural. das farinhas do norte também. É cultural. Esse aí é cachaça. Isso aqui é né? cachaça, aguardente. E você de sabe- Mas mandioca. por que o pão de queijo, o polvilho é da mandioca? Claro. É. Você Não tem, olha, sabia. você tem a fécula da mandioca, que é justamente o que você faz a tapioca recheada, ou faz o beiju. Beiju. Prova esse beiju aí para você ver uma Ó, o coisa. beiju. Eu não São vou beiju da provar agora, agricultura porque familiar. durante o programa Ó, o Guilherme vai mas provar ele tem, bolinho, prova aí, Guilherme. tuca. Dá uma nota para esse E beiju. a Marisa. Depois Passa eu aí, vou vai, provar vai, depois que vai acabar, buscar. porque eu não gosto de comer enquanto estou aqui Isso é na da Bagdade. agricultura familiar. Começou um pedacinho. É, só prova. Mas é muito bom. Aí você tem sabor de cebola, de Vou queijo. provar também, É viu? por aí, Leda, que é por Sai aí. com uma cervejinha. Viu? É muito bom. Não é bom? Saborosíssimo. Beleza. É por aí que É nessa. muito bom, Aí não você tem o resistir. queijo, a cebola. Foi nessa jornada aí que eu criei os beijus coloridos. Ou seja, o beiju tradicional é branco. Olha aí. Mas Ah, você criou com criei espinafre os e coloridos, beterraba? exatamente. É. Que genial. Isso foi uma sacada, assim, porque. Olha aqui. E olha que lindo que fica para uma exatamente. festa, Aí hein? e a riqueza, porque aí você Para agrega. uma mesa de festa, Sem com dúvida. pastinha, com hummus, Você com agrega a lado. cor, o cheiro, o sabor e o valor nutritivo. Então isso para merenda escolar É é perfeito. perfeito. É verdade. Nós E numa temos época que a comunidades gente rurais vive, que hoje está fazem falando de obesidade infantil em grande escala. Né? Pois é. Olha aqui. Então esse é um E caminho. fica lindo, e criança vai adorar, porque olha a cor. É uma jujuba, é uma tapioca jujuba, né? Não é? E a Que tem beterraba, cor. por exemplo, essa avermelhada é a beterraba. É beterraba, a o verde, adulto espinafre. geralmente não gosta, a criança menos. adoro. Mas como tapioca, vindo com coco e açúcar, então Mas é um atrativo. as Olha aí. nutricionistas têm falado muito aqui no Sem Censura direto sobre o uso, uso funcional da tapioca, né? Ela porque ela em si mesma, só a tapioca pura, ela tem um índice glicêmico maior do que o índice glicêmico do pão francês. Mas ela com queijo, com ricota, ela, se você enriquecer a massa com linhaça, com beterraba, Sim, com espinafre, com chia, ó, com gergelim, chia, aí você- com gergelim, aí você vai Exatamente, você dá um conteúdo dando proteico e conteúdo diminui esse- proteico, esse diminui o índice índice glicêmico. Exatamente. E olha como fica lindo, você já começa o dia, não é? Esse aí, Começa o dia essas fotos eu tirei numa rede bem. social, viu? Porque está havendo realmente Não, tá vendo um uma movimento, coqueluche, um uma movimento grande. A tapioca Você tá na olha, onda, ó, né? A crítica veja tá na onda. algumas, olha. Ela tá em algumas todas as ó. revistas, é Olha. mesmo. Você passa numa banca de jornal, tem as Veja aí, revistas de olha pra- fofoca com os casos de A amor minha das filha novelas. de manhã come tapioca É. para ir Olha na aqui. escola. Ó, Então, e um tapioca. conjunto. Ela prefere do que São o algumas das tapioca. revistas, ó. Tapioca está na ordem Olha do aqui. dia. Agora, o que é Bota um que... corpo lindo, elimine 8 quilos em um mês comendo tapioca. Vai. Agora, onde é que está, vamos dizer, a essência? A essência. Não, né? e os doces, É que e pudim de aí tapioca. você tem uma escândalo. infinidade de E produtos. gordo Agora, já pensa logo num o doce. que é que distingue a mandioca? É que esse carboidrato, ele não contém glúten. Então esse é o Pois motivo é, por isso também que ele tá na moda. do grande evento que acontece amanhã aqui no Rio de Janeiro, que Que é a sexta quarto encontro. Congresso Em São Paulo que é Internacional. sexto. O São quarto Paulo vai Congresso- acontecer semana que vem, o mês que vem, um sexto encontro, sexto, né? Esse é um congresso Gluten internacional de nutrição especializada e Expo Sem Glúten. E aí, o Expo Sem Glúten já é uma indústria emergente. Nós temos, inclusive, lá de Juiz de Fora. Só Tem, foi o uma Chico indústria- Gerais que me Chico deu a dica de Gerais, pois você. é. Então, o Chico Gerais fabrica produtos sem glúten muito bons, muito E interessantes. ele está lançando aqui no Rio a torta Joselito Mota. Imagina, uma que ele atendeu aqui, que você atendeu, a Iracema Sampaio, que já saiu do nosso convívio, a Iracema me brindou com uma torta com meu nome. Com Então seu eu fui nome. homenageado por ela. E vai ser Iracema. lançado amanhã. Vai ser lançado amanhã. Ele tem vários Então, produtos sem glúten olha, muito bons, pra- que hoje é justamente- vendido no Brasil inteiro. Então, é do primitivo ao sofisticado. Isso aqui são embalagens biodegradáveis. Quer dizer, o campo da mandioca passa, permeia a alimentação, mas o campo industrial, que é bastante vasto. Então, uma embalagem de plástico, que pode demorar 100, 200 anos, nós temos embalagem que com 6 meses, com a chuva, com a água. Que bacana, Guilherme, hein? com a água, Com a água. do planeta água, né? Com a água, então, a natureza bate palma, a natureza agradece. Mas eu quero... Falei que a sua música é a nossa Nesse- trilha sonora da nossa vida, não é? Planeta Água é uma das coisas mais dúvida. bonitas que eu ouvi na minha São vida e duas que eu coisas, ouço, ó, que eu- que me emociona até hoje e que foi premonitório, né? É. Nesse momento que a gente Mas tá eu vivendo. cantava a abundância e não a escassez. Engraçado. Mas o que era abundante. Viu, Leda? E eu trouxe aqui, ó, também, ó,
Isso aqui é um pezinho de mandioca, que as raízes já estão se definindo aí. Trouxe de lá da Embrapa. Muito prazer, mandioca, assim? Olha, eu nunca tinha visto a mandioca. Vocês já viram? Esse é um trabalho que a Embrapa está revitalizando a mandiocultura no Nordeste brasileiro. São 10 estados já. Agora o Tocantins, o estado de Goiás. Quem sabe o Rio de Janeiro também. Por que com não? essa oportunidade, ele não tem. Esse é o E renível. o solo da mandioca é especial, aquele maçapé, Não, é verdade? não há. A mandioca é como se fosse um camelo vegetal. Ou seja, Aceita ela tudo. aceita, produz, entendeu? E resiste à seca. Isso é importante. Eu costumo dizer assim, Leda, Adorei isso. com generosidade, eu com certa generosidade, sem exagero, eu poderia dizer que é como se fosse um cruzamento do boi com o camelo. Porque nada se perde na mandioca. Tá? É como um queijo goiabado, um Romeu e Julieta. As raízes são fontes de carboidratos. Quando você sobe na planta e chega nas folhas, as folhas são ricas em proteínas, vitaminas e minerais. É um cardápio espetacular para os animais. Se a gente come pouco as folhas ou não pode comê-las diretamente numa salada, mas através dos animais ela volta à mesa. E isso, tudo isso que está acontecendo, né, de transformação, esse projeto, por exemplo, o Reniva, é para você revigorar a planta. Quer dizer, o uso contínuo, Guilherme, no chão, ela vai perdendo o seu vigor, vai diminuindo a produtividade. Quando você passa por esse mecanismo que chama biotecnologia, aí você limpa de impureza, como se pegasse uma criança que estivesse, vamos dizer, cheia de verminoses. Vamos tratar essa criança, vamos tirar essas verminoses. Tira então o que tem de inconveniente, o que diminui a produtividade e mostra esse vigor, aumenta a produtividade. Né? Produz mais, então. É um trabalho que a pesquisa agrícola oferece, né, como uma alternativa para essa questão da mandioca. Mas eu queria, aqui é uma muda? Isso aí não, isso aqui, ó, isso aí é uma passagem. Quando você faz a limpeza, esse material aqui, ele não vai produzir as raízes grandes como ele está aqui. Depois que ele se desenvolve, a mandioca é propagada através desses ramos, das hastes. Essa haste principal que é o tronco dela. Não é por semente. A semente dela é aqui. Cada gominho desse aqui tem uma brotação. Os agricultores, então, quando ela está grande, eles em torno de 1 palmo, 20 centímetros, ele corta em pedaços e sai replicando. Então você tem sempre uma mesma variedade, porque é uma propagação vegetativa. Você multiplica exatamente, é como se fosse um clone. É um clone. A mandioca, a propagação é um clone. Então essa versatilidade, Leda, eu acho que se constitui assim, o Brasil, né? O Brasil precisa despertar para a importância que mandioca tem. Porque você vê um país com uma biodiversidade extraordinária. Eu acho que o maior equívoco do nosso país, com uma riqueza tão grande de carboidratos, você tem a mandioca, você tem o inhame, a batata doce, você tem o milho, você tem o arroz. No entanto, Leda, o Brasil importa 80% do trigo que consome, Leda. Isso representa mais de 2 bilhões de dólares por ano. Será que nós não poderíamos ter, para justamente fixar o homem no campo, porque isso aqui é a essência da agricultura familiar. O homem se fixar no campo, que as nossas políticas, o seu programa, ele abre o espaço para isso. É preciso que as políticas sejam favoráveis para a gente valorizar. Claro, se você pegasse, se você tivesse e facilitar a vida do grande povo, porque na verdade, cada vez que o dólar aumenta, o pãozinho aumenta. Sem dúvida, exatamente. Porque a farinha é importada. E o glúten, o que vai ser tratado... Então a comida fica mais cara. A partir de amanhã, o que vai ser tratado nesse fórum, o quarto, vai ser na Bolsa de Valores, no Centro de Convenções, na Bolsa de Valores, começa amanhã e depois. A maior qualificação que existe no Brasil de nutricionistas, né, de gastroenterologistas, de neurologistas, de pessoas expertas na questão do glúten, isso vai ser abordado mais uma vez. E o mundo precisa saber, nós temos que ver, porque a proteína existente no glúten, olha, o glúten está presente no trigo, na aveia, no centeio e na cevada. Cada um tem o seu nome. Se é da cevada, é a ordeína. Se é do centeio, é a secalina. Se é do trigo, é a gliadina. A gliadina do trigo é a mais perversa, a mais perigosa de todas. Por quê? E o glúten existente, principalmente nos derivados do trigo, ele, quando você absorve, ele não tem facilidade de digestão. Não raro você pode sente aquela sensação de estofamento, de inchaço. Né, de inchaço. Você tem desconforto abdominal, flatulência, você tem desconfortos abdominais. As mulheres, sua terra,
outro dia visitando no Expo Sem Glúten, lá em Juiz de Fora, eu me tornei guru de uma jornalista, porque ela me confidenciou que ela tinha enxaqueca. Eu disse, olha, se afaste um pouco do trigo. Eu não disse que comesse tapioca não, porque é para não forçar muita barra. Eu digo, se afaste e se observe. Depois ela me disse, olha, foi para o espaço. As mulheres são muito propensas à enxaqueca. Quando a gente está colocando, vamos dizer assim, o trigo no banco dos réus, é por uma razão. A gente tem que colocar. Por quê? Porque não houve um paralelismo no plano do estudo com a parte humana. Se cuidou muito de aumentar o teor de glúten. Aumentou-se o teor de glúten para atender a indústria de panificação e se esqueceu de fazer o acompanhamento humano. Da época de Cristo para cá, Leda, olha, da época de Cristo para cá, o trigo aumentou o glúten mais de 20 vezes. Era menos de 1%, hoje você compra trigo do Canadá com 14% de glúten. E você não acha também que a gente, na verdade, com os hábitos alimentares modernos, a gente passou a comer mais glúten? Porque claro, a comida rápida, a comida prática, perfeito. A comida que tá, é mais fácil comer pão, é mais fácil comer macarrão, porque cozinha rápido. Olha, você come de manhã no café da manhã. Então você passou a comer muito mais glúten. Antigamente a gente comia um pãozinho de manhã e pronto. Se é uma proteína. Dia era legume, arroz, não é? Se é de difícil digestão, se é de difícil digestão, aí você tem de manhã no café, você vai para o lanche, não raro está numa cantina e está comprando coxinha empada. Você chega meio-dia, come um macarrãozinho, um talharinho, uma coisa. Chega de tarde, o mesmo lanche. De noite vai comer pizza. Na hora de dormir, para não dormir com o estômago vazio, eu vou dar uma forradinha aqui. Aí abre um pão, botou uma mortadela, um queijo, tomou com suco, com café com leite. Então nós estamos comendo demais. Quando não toma cerveja. Se é de claro, com cerveja. A cerveja também contém glúten, a cevada. Pois é. Agora, e aí o intestino fica ruim com a minha veia. Sem dúvida. Olha, mas também, viu, é difícil e cara, então todo mundo come aveia porque ela é processada no mesmo lance do trigo. Também você tem. Ela tem traços para o celíaco, que nós temos, eu conversava com o pessoal. A gente se empapuçou de glúten, essa que é São mais de 2 milhões. Temos que desempapuçar. São mais de 2 milhões de celíacos no Brasil, a estimativa. Mas com intolerância não celíaca chega a mais de 4 milhões. Quer dizer, é representativo. Tudo que a gente privilegiou demais as coisas, o glúten, né? Na medida que a gente adotou o trigo. E a gente tem a mandioca que é mais barata, que é versátil. Eu costumo dizer assim, eu tenho uma forma de dizer, porque eu também me inspiro, até nos cordelistas, que eu gosto muito, né? E vou dizer do Buriburi lá. O Buriburi diz assim, eu fiz um texto, Mandioca, a Raiz do Brasil, e dei para Buriburi, o Buriburi escreveu. Faz a papa da criança ver a vida começando. O bolo de casamento brinda quem está chegando. Atende a necessidade de mamando ou caducando. Entendeu? Essa final aí remata de uma forma de mamando a caducando. É de, como dizia Gonzagão, é de cabo a rabo, de fio a pavio. Mas adorei, isso. Muito bom. Adorei, a gente vai falar mais daqui a pouquinho. Muito bom, muito bom. Muito bom. Viva a mandioca, né? E o aipim, a macaxeira, seja lá que nome tenha. Sem Censura é um programa da TV Brasil. Guilherme Arantes vai fazer show no Rio, abrindo a temporada das comemorações de 40 anos de carreira. Ele que faz parte efetiva da trilha sonora das nossas vidas, né? E da trilha sonora de algumas dezenas de novelas também, né? A minha carreira começa mesmo em 76, mas eu acho que o marco foi o ano de 75 que eu decidi largar a faculdade, tranquei a matrícula da FAO, eu fazia a USP, a FAO. Eu fui humilhado por um professor, que eu era vagabundo, eu não passava, todo ano eu estava lá de novo, cálculo 1, que era um professor que era uma sumidade. É muito chato. Questão, né? E o cara era uma sumidade, tinha um escritório de arquitetura que pegava todas as obras da prefeitura, era um daqueles, do esquemão lá. Sim. E ele me humilhou, e aí eu parti para cima dele, eu falei, ó, vocês, os meus colegas, não vão ter emprego, justamente por causa de um canalha desse, chama o professor de canalha, que pega todas as obras da prefeitura, não vou falar nomes aqui, porque não tem cabimento, mas eu quero põe esse para fora, tá? Eu falei, eu vou embora, e todo mundo, meus colegas todos zoando, eu falei, vocês vão ficar tudo sem emprego, eu vou topar a música assim, e vou agora, e desci
Eu roguei uma praga para a turma. Vocês vão ficar tudo sem emprego na arquitetura. 40 anos depois, os meus amigos, boa parte, acham que eu tinha razão. Mas eu acho que eu fui injusto ali, eu devia ter até terminado a faculdade, não precisava, dava para ter mais malandragem, mas eu era muito brigão. E aí, nesse ano, eu decidi mesmo ir para a música e tentar uma vaga como cantor de auditório mesmo, que era um sonho antigo de ser uma Jovem Guarda, um Ronivon, um Gerry Adriano ou um Roberto Carlos, quem sabe, uma mistura disso com um Chico. Era o meu sonho, né? E aí então eu fui para a televisão e tentei as novelas. Eu peguei aí uma sequência, eu comecei com Anjo Mal. Eu tinha que adaptar a música para o Zé Wilker, que fazia o Rodrigo, que era o personagem principal, e ele sofria uma traição da Vera Giménez, que era a mulher dele. Então eu tinha que pôr, quando eu fui traído, vi tudo mudar. Na verdade a música falava, me atirei no mundo e vi tudo mudar. Então era uma visão do adolescente que se atirava no mundo. Então eu tinha que mutilar logo a primeira frase da minha carreira para poder entrar numa novela, porque é a marca da besta isso, né? Você começa a carreira tendo que mutilar logo a primeira frase. Aí eu achei que quando eu fui traído ficava feio, ficaria feio. Talvez por eu não ser dupla sertaneja, que dupla sertaneja é põe que foi traído, né? Mas eu fui ferido. Mas eu achei mais. Era uma época ainda de questionamento sexual, de questionamento de costumes das pessoas. Então o ferido foi uma coisa que pegou pessoas que foram injustiçadas de alguma forma, então foi muito mais amplo, né? E assim eu estourei muito mais. E aí. Dela pra gente, só brincando. Vamos lá. Cadê o som? Cadê o som, André? Quando eu fui ferido, vi tudo mudar. Das verdades que eu sabia, só sobraram restos. E eu não esqueci toda aquela paz que eu tinha. Eu que tinha tudo, hoje estou mudo, estou mudado. À meia-noite, à meia-luz, pensando, daria tudo por um modo de esquecer. Eu queria tanto estar no escuro do meu quarto, à meia-noite, à meia-luz, sonhando, daria tudo por meu mundo e nada mais. Essa ficou famosa, né? Você sabe que nessa época na faculdade, o que eu gostava era ficar na oficina. E foi aí que nasceu essa nota que eu uso desde o... E aí eu trouxe uma para você, agora de ouro, porque você é delicada, pequenininha, de ouro, porque você é uma grande amiga, eu sou muito admirador seu, aí você vai gostar. Que gentil, muito obrigado nos elogios. Não é bonito? Absoluta. Nossa. Olha que lindo, muito obrigada, estrearei. Tinha que ser delicada e ser mais nova, porque essa aqui é de prata, uma prata mais grosseira, assim, mais funk ostentação, assim, né? E pra você tinha que ser uma coisa chique. É uma figura, né? Ele brinca, é muito bom, ele tem um... Aí virou uma marca essa nota. Marca, ganhei a marca dele, muito obrigado, adorei. Mas eu quero mais música, porque você não foi essa, Laura, você fez uma série, né? Teve uma que foi importante, foi do Mandala, bem anos na frente, vários anos depois foi essa. Só você pra dar à minha vida direção, um tom, a cor, me fez voltar a ver a luz
estrela no deserto a me guiar, farol no mar da incerteza, um dia um adeus e eu indo embora. Quanta loucura por tão pouca aventura. Agora entendo que andei perdido. O que é que eu faço pra você me perdoar? Aí tem o refrão, né? Ninguém mais como ninguém jamais te amou. Ninguém jamais te amou. Te amou. Ninguém mais como ninguém jamais te amou. Ninguém jamais te amou como eu, como eu. Essa é bonita, essa música. Eu tenho muito orgulho dela. Mas eu acho que o tema principal de novelas foi Amanhã, porque foi tema do Dancing Days, foi uma novela importante numa época do Brasil e que em termos de novela, seria o tema principal. O principal seria As Frenéticas com a música Caia na Gandaia, né, que essa estourou mesmo. Mas a minha música pegou dramaticamente momentos da trama, assim, em que o som fazia o fundo para a parte dramática mesmo do embate entre as duas irmãs, que era a Sônia Braga, num grande papel, né, com a Joana Fon, que fazia a Megera, a irmã dela. Ela era uma ex-presidiária. Então, essa coisa foi muito marcante para mim. Sabe, que foi amanhã será um dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã redobrada força pra cima que não cessa a divindade. Acabou virando também um hino político, né, isso aí. Muitas candidaturas aí pegaram essa música, numa época que teve uma agência, pegou 23 campanhas de governos, então teve toda uma geração de governadores eleitos com essa música, inclusive na Bahia, que foi o Valdir Pires. E na época eu fiquei sabendo posteriormente. Você não, foi tem... pegaram. Pegaram bicho. Eu não posso dizer o empresário que é ligado ao Rock in Rio, mas enfim, fica aqui consignado. Eu fui lá reclamar, mas já era depois da eleição. Também não vou cobrar nada, né? Se eu cobrasse era tanto dinheiro, porque ali o dinheiro realmente, né, na política não é problema. Não. Mas aí eu peguei distância disso aí. Depois, anos depois, eu autorizei a Heloísa Helena, que eu era muito admirador dela, pela assim, a figura humana, né? Para dar uma limpada na música, assim, para dar uma ética que eu não tinha cedido nunca por dinheiro. Inclusive Lula, quando se elegeu a primeira vez, eu cedi porque Caetano não quis, que fosse a versão Caetano, eles não quiseram. E eu por convicções, eu deixei usar o Amanhã. Mas para mim tudo bem, acho que a música é maior que essas coisas, né? Ela permanece. Mas esse foi o grande tema de novela. Teve o Deixa Chover, foi o tema do Baila Comigo, né? Que foi aquela... Deixa chover, deixa a chuva molhar, dentro do peito tem um fogo ardendo que nunca vai se apagar. Deixa chover, deixa a chuva molhar, dentro do peito tem um fogo ardendo que nunca, nada vai apagar. Essa foi um tema
Dessa Barato, novela? Né? O Alex cantou o tempo todo, que é o nosso câmera. Um dos personagens era o Raul Cortez, virou um grande amigo, assim, adorava o Raul. Né? Chique, elegante. Cara, muito grande ator. E depois ele me contou que as minhas músicas marcaram muito a vida e a carreira dele. Tão legal isso. Tão legal Faz isso. amanhã, o Água, faz. Eu sou É tão louca, legal isso, o significado, sabe? Você... louca por essa maravilha. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Panfletei com essa letra, porta de colégio do meu filho, numa feira de ciências, que eu fiz metade do trabalho dele. Mas porque eu sou uma mãe xereta, depois ele me proibiu com o tempo, ele é muito mais lúcido do que eu. Eu fiz isso na feira de ciências, eu xeroquei, porque tinha xerox na época, né? Não imprimia, xerocava. Eu levei e panfletei na porta de uma feira de ciências, um trabalho, fiquei orgulhosa da maquete. Essa música me levou a lugares incríveis, assim, devido a cantar. Também, não foi isso? A cantar no Círio de Nazaré, pois, ou na festa de Aparecida, com a Nossa Senhora ali, carreguei até a Berlinda. Faltou um dos marianos lá, não sei que milagre foi esse. Eu estava lendo um livro que era o Deus um Delírio, lá do Richard Dawkins. Aí que eu terminei o livro, supostamente eu devo ser um ateu, porque eu entendi tudo, o livro caiu toda a ficha. Mas aí toca o telefone, sabe essas coisas da vida, toca o telefone, era o superintendente do Banco do Brasil, para eu ir cantar lá, urgente, no Círio de Nazaré. Eu corri para lá. Aquilo foi uma choradeira, eu entrei na Basílica carregando a Santa. Nossa, e eu percebi que a coisa da religião é muito mais profunda até do que o racionalismo, né? Porque a gente, sabe, aquilo está na alma da gente. É uma coisa linda, né? Uma força. Tem e foi por causa do Planeta Água. Planeta Água aí a CNB também mágica. fez, uma época, fez a campanha Água, um bem de todos. Né? Importante isso, né? E foi uma época que eu acho que teve uma seca muito grave, muito barra pesada no sertão, e essa música foi usada na campanha. Eu fui contratado por prefeituras no ano do porque eu fiz Deixa Chover e Planeta Água. Prefeituras lá do Nordeste me contratavam para eu levar a chuva, e levava a chuva, eu tocava, chovia. Aí a prefeitura seguinte contratava, tocava, chovia. Eu cheguei a querer me oferecer para o Alckmin, para eu ficar cantando lá na cantareira, até encher aquilo lá, e aí depois ele me pagava o que eu cobrasse, entendeu? Assim, era um trato. Você propôs a ele? Mas não chegou a... Não viu. Não consumou. Mas é lamentável, né? Você tem que vir aqui para a gente fazer o programa inteiro com esse especial, né? Contando essa... Ele tem um humor, né? Um jeito muito especial. Olha aqui, Guilherme, vários momentos mais jovens. A impressão não é lá essas coisas, mas é que temos, tá?
Olha aqui. A gente abusava de usar da imagem, né? Cada Olha um tem que usar o que tem. Guilherme Arantes, gatíssimo. Isso aqui era long play. E cada um tem que usar o recurso essa que capa tem. É vinil, eu tenho. Às vezes você ator, também a beleza é um fator positivo, mas muitas vezes é um fator que atrapalha muito, né? Assim, a carreira. Às vezes a carreira é mais fácil se você não for um bombshell, assim, muito bonito. Mesmo. Mas Mas ajuda também em alguns momentos. Tudo tem porque tem um preconceito que acha que uma pessoa bonita não tem talento, é uma bobagem total. Não pode ter tudo. Não pode ter tudo. Isso é uma besteira. Esse CD é aquele de 2013? Esse eu vim mostrar que foi o último disco. Mais a gente está recente. fazendo esse show do Vivo Rio, que tem um pouco desse... que esse disco foi muito bom para mim, que foi um sucesso de crítica. Pela primeira vez, aos 60 anos de idade, eu fui... esse cara é bom, que saudade. Porque até então havia uma implicância, talvez por excesso de presença. Um pouco de novela. Não, e excesso de presença, então, né? às vezes Rola excesso de preconceito. presença na mídia. O Planeta Água, por exemplo, tinha um jornalista, você lembra do Telmo Martino? Lembro. Né? Que era o cara do Poncho e Conga, Barba e Bolsa, era um cara engraçadíssimo. E ele falava, essa é insuportável o Planeta Água, ele não aguentava mais. Acho que ninguém mais aguentava, eu aguentava o Planeta Água, porque tocava o tempo todo. Mas é muito bom. Mas cada época tem as suas... Foi crítico, debochado, né? Um texto brilhante, mas sempre uma coisa empinada. Ele implicava comigo. Aí esse último disco foi assim uma reconciliação com o pessoal, os jornalistas gostaram muito. Também, talvez porque eu me descarnei de uma outra forma, já sou um cara mais velho e peguei um tom mais roqueiro, mais crítico, tem músicas... E aí ganhei o prêmio Multishow, né? Melhor disco do ano. Então, quando eu vim aqui, eu não tinha esse handicap. Não tinha. Assim, você não era eu ganhei do Caetano. Do Caetano com Abraçaço, e eu ganhei de Caetano. Assim, foi um prazer a mais, assim, ter uma referência, né? Claro. Claro. Mas esse disco rendeu uma música que é Você em Mim, está sendo gravado pela Leila Pinheiro agora, que é uma irmã minha. E eu estou com uma música nova no disco da Gal também. Então estou me sentindo totalmente renovado aí. Tá vendo? A crítica tem razão, você é ótimo, Guilherme Arantes. Você quer fazer você? Vou fazer um pedaço, um pedaço. Morrendo de vontade de te ver, lembrando tanta coisa que ficou e nada ocupa o seu lugar. O tempo passa e só faz aumentar você em mim. Realidade, o encanto entre nós dois, em tantas vidas que eu vivi. Meu desejo é ter você aqui, pra sempre, enfim. Foi você que me deu a luz que eu não enxergava mais. Em você o mundo sorriu, querendo viver, fazendo esquecer de olhar pra trás. O destino me podia preparar
surpresa em sua vinda de uma vez e dessa vez vir pra ficar. Com tanto amor que eu tenho pra mostrar, você em mim. É uma música do amor maduro. A pessoa de mais idade se apaixonando. Por que não? Porque a paixão é muito ligada aos 20 anos, né? E o ser humano se apaixona com 70, com 80, e não tem canção para isso, É né? verdade, você fez. Quero dizer que os críticos podem ter achado gostar de você a partir daqui, mas eu gosto desde sempre. Nós. Eu sou aquela que ama Planeta Água. Obrigado. Temos de tudo aqui. Tem gente que flutuou no show do Guilherme Arantes, sabe aonde? Itapetininga, dia 25 de abril. Saí flutuando, diz a Lilian Tavernaro. Eu também. Saímos todos, né? Muito bom. Fã-clube Não Perca um Show aqui em São Paulo. Vai ser comemorado em grande estilo, vai, né? Vai, Começa com a no Rio, banda, depois com tudo. depois o Vamos resto do pra São Brasil. Paulo, vamos. Sábado, A gente tá no Rio é começando. sábado, dia 30. Né? Sábado, dia 30, no Vivo Rio. E É uma depois- oportunidade do Rio que é tão bom sempre estar aqui. Eu amo o Rio. São 9 anos que eu morei aqui, né? Foram 9 anos. E o Rio me acolheu de uma Mas agora forma você já é incrível. um paulistoca, um Sou um baianão. solteiro paulistano. Solteiro paulistano. 16 anos já em Salvador, perto de Salvador. Bárbara Lafetá, muito obrigada pela liberação do Tuca Andrada aqui hoje. Valeu. No teatro é o Teatro Maison de France. Maison de França, é um de pouquinho mais quinta, cedo. domingo é mais cedo, porque é centro. Então é legal. Quinta, 7h30. sábado, 7h30, domingo, 18h30. O livro da Marisa já está nas melhores casas do ramo. Isso. Royale com queijo, você vai lá conferir. E tem os outros todos que você pode conferir. Ótimo presente No pro Dia dos presente. Namorados, hein? Ah. E a mandioca do nosso Joselito, que se antecipando, teve telespectadora que foi comprar rápido na padaria um bolo de aipim, para assistir o programa É o desejo. no clima. No clima. Quer dizer que a mandioca é o futuro. Sem dúvida. A mandioca é a raiz do Brasil, né? E você quer fazer disso um enredo de escola de samba? Sem dúvida. Eu Olha, é um acho belo que enredo. É um belo Nós enredo. temos, Grande, nós temos Pega o Brasil inteiro. se Cristo tivesse nascido no Brasil, seguramente a hóstia seria um beiju. Eu não tenho dúvida disso. Se Cristo tivesse nascido no Brasil, a hóstia seria um beijo. Não é bonito. Quando a gente Carnavalescos do Brasil, Mas realmente aqui no Rio nós temos sonhos. Eu tinha um grande sonho de estar com você. Um dia meu eu sonhava, Deus. há muito tempo. muito obrigado. Eu até me emociono. Ah, meu Deus, eu que fico Consegui, né? nervosa, assim. E um outro sonho é esse. É de que o Brasil possa contar a história da alimentação no Brasil na maquia de Sabacaí. A partir da mandioca. E a mandioca seria. E o benefício não seria só para o Brasil, seria para o continente negro, com quem temos uma dívida histórica. O começo foi com eles. E E aí, esse- Leda, Ah. eu acredito que, se valorizando a mandioca através da história da alimentação, nós estaríamos abrindo espaço para que a Europa, não é? O velho continente, entendeu? O continente, o europeu possa realmente beneficiar mais quem mais precisa. Eu acho que a mandioca tem esse papel. E você lançou isso tem um jeito A de gente está fazer? conversando 10 anos. Não, você substitui a água junto com a goma seca pela polpa da fruta ou extrato da hortaliça. Aí ele vai ficar colorido, né? Ele vai ficar com o sabor, o cheiro, a cor, né? Além de estudar e defender a mandioca, ele ainda cria pratos Isso de mandioca. foi realmente Muito bom, muito bom. Agora eu quero dizer a você que essa tarde foi uma tarde de você receber presentes. É Eu tenho um mesmo? presente pra você também. Ganhei um presente lindo, Você ó, já recebeu um viram? presente de ouro, o De ouro ouro. dourado. E eu vou lhe dar um presente modesto, simples, mas que representa a agricultura familiar a raiz brasileira. do Brasil. São Olha o 14 beijo. milhões de produtores rurais que têm a mandioca como sua base alimentar e que colocam na mesa dos brasileiros a vida, o alimento saudável
E mandioca pode ser esse exemplo. Então, Olha, é simbólico, mas representa mas isso. É simbólico, o reconhecimento, representa o tudo. agradecimento. E eu vou torcer muito para a mandioca virar enredo. Vamos trabalhar a rainha juntos. do país. Verdade. Muito Do bom, primitivo muito ao bom. sofisticado. Muito chique. Muito obrigado a vocês Obrigado. por terem vindo. Super valeu. Muito obrigada mesmo. E eu não podemos deixar de, né? Fechar. De fechar com... Vamos fazer o lindo balão azul? Vamos. Que a gente encerra o show tradicionalmente com ela, né? Peraí. Boa tarde, boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Valeu. Eu vivo sempre no mundo da lua, porque sou um cientista. O meu papo é futurista, é lunático. Eu vivo sempre no mundo da lua. Tenho alma de artista, sou um gênio, sonhador e romântico. Eu vivo sempre